E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Então, essa é a nossa última aula. Nós vamos entender um pouco como é que ocorrem as ondas estacionárias, por exemplo, na corda de um violão, então na corda de um piano, né? Quando você toca a tecla lá de um piano de cauda, por exemplo, ele vai acionar uma corda lá dentro. Então, como é que essa onda se comporta dentro dessas cordas, desses instrumentos? Vamos lá, então, pessoal? Beleza, pessoal, muito bem. Então, hoje, nossa última aula sobre esse tópico de ondas, nós vamos ver reflexão de ondas e as ondas estacionárias. Bom, então vamos começar pela reflexão de ondas, porque a onda estacionária ela vai depender desse entendimento de reflexão. Então, quando um pulso isolado chega a uma extremidade fixa de uma corda, né? No caso aqui, esse tipo de extremidade fixa, esse pulso ele vai exercer uma força para cima nessa extremidade. E aí, lá pela lei de Newton da ação e reação, né? Cada força exercida, né, tem um contrário, né? Uma reação contrária a ela. Então, como essa corda vai exercer essa força para cima, né? Força da corda no ponto fixo, então o ponto fixo ele vai exercer uma força para baixo nessa corda. E uma força transversal, né, a essa corda. Então, essa nova força, né, da ação e reação, ela vai gerar um novo pulso. E esse pulso ele agora vai se propagar no sentido contrário, né, e com amplitude oposta, como a gente vai ver aqui nesse videozinho. Então, vem o pulso, ele exerce a força para cima, no ponto fixo, o ponto fixo exerce a força para baixo na corda e gera uma nova onda aí com amplitude inversa e sentido de propagação inverso também. Então, esse é o caso de reflexão de ondas num ponto fixo. Por outro lado, se esse ponto não for fixo, né, se for uma extremidade móvel, então quando esse pulso chegar nessa extremidade móvel aqui, ele vai exercer uma força para cima nesse ponto, mas como ele não é fixo, esse ponto então vai se deslocar para cima, né? E aí depois ele vai retornar para a posição de origem pela ação da gravidade. Então esse movimento do ponto fixo, do ponto móvel agora de ir, né, e voltar é um movimento semelhante ao que gerou essa onda aqui inicialmente, né? Quando ela foi feita assim, foi exercida uma força assim para ela gerar esse pulso. Então, como aqui desse lado a gente vai ter uma força semelhante, né, uma ação semelhante, então isso vai gerar também um pulso semelhante, como a gente vai ver aqui na animação. Então, vem o pulso, ele exerce a força para cima, desloca o ponto fixo e depois o ponto fixo retorna pela ação da gravidade. Então, devido a essa ação aqui do ponto fixo, ele gera um novo pulso, agora com a mesma amplitude, né? A amplitude não é inversa, mas ele vai se propagar no sentido contrário desse pulso inicial. Então, temos aí a reflexão num ponto fixo e a reflexão num ponto móvel. Então, a reflexão no ponto fixo vai gerar uma onda com amplitude inversa e sentido de movimento inverso. E a reflexão num ponto móvel vai gerar uma onda com a mesma amplitude, porém só o sentido de propagação diferente, certo? Bom, então esses conceitos de reflexão de pontos fixos e pontos móveis, eles são importantes para a gente compreender como vai se dar a mecânica da onda estacionária. Beleza. E aí, o que, que é uma onda estacionária em si? A onda estacionária nada mais é do que a onda incidente interagindo com a onda refletida. Então, supondo aqui que essa corda tem uma das extremidades fixa, né? Uma onda então transversal senoidal agora, né? Ela não é apenas um pulso, já é uma onda senoidal periódica que for criada nessa corda, ela vai se propagar e vai se refletir nesse ponto fixo aqui. Então, como a gente viu anteriormente, né, a reflexão no ponto fixo gera uma onda com amplitude inversa. Então,
Aqui essa onda já chegou, ela já refletiu, né, 1/4 do comprimento de onda dela, então veja como aqui ela está, né, já refletida aqui com amplitude inversa. E aí, quando você tem, né, essa primeira reflexão da onda, a gente já tem uma primeira superposição aqui de ondas, da onda incidente e da onda refletida. Então, essa primeira superposição aqui, elas têm amplitudes iguais, porém inversas. Então, a onda resultante vai ter amplitude nula, né? Então, a onda visível, entre aspas, ainda não é visível porque ela não tem amplitude. E aí a gente vai fazer esse estudo olhando o movimento dessas ondas a cada 1/4 de comprimento de onda. Então, na situação seguinte, né, a onda incidente caminhou mais 1/4, né, e a onda refletida também caminhou mais 1/4. Então, aí a gente já tem aqui meio comprimento de onda da onda incidente, que não está visível, né, e meio comprimento de onda da onda refletida, que é a azul, e as duas superpostas agora. Então, digamos que a amplitude da onda incidente aqui seja A e da onda refletida também seja A, e a onda resultante, a onda dessa superposição, então vai ter amplitude de 2A negativos agora, né? Isso porque a onda caminhou 1/4 do seu comprimento de onda. E aí, na situação seguinte, ela caminha mais 1/4 de comprimento de onda, né? E a onda incidente também mais 1/4 de comprimento de onda. Então, agora a gente tem aqui amplitude menos A da onda refletida, amplitude A da onda incidente. Então, nesse segmento aqui, não há amplitude na onda resultante da superposição. E no outro segmento também, amplitude A, e temos também aqui nenhuma amplitude na onda resultante. Então, aí ela novamente torna-se invisível, né? E aí, mais 1/4 de comprimento de onda, que é da onda refletida e da onda incidente, né? Agora a gente tem novamente a soma dessa amplitude aqui e dessa amplitude aqui. Então, a onda resultante vai ter já o seu comprimento de onda completo, né? E com 2 vezes a amplitude. Notem aqui, gente, isso aqui é interessante. O comprimento de onda das ondas incidentes e refletidas, né, vai ser o mesmo comprimento de onda da onda resultante. Só o que vai diferir entre elas é a amplitude, né? E, claro, o sentido de propagação, que não vai ser igual da onda incidente, né? Mas vai ser igual da onda refletida. Muito bem. Avançando mais 1/4, aí a gente tem a situação novamente das amplitudes todas se anularem, mais 1/4 de comprimento de onda, né? Aí a gente tem novamente a superposição das duas ondas totalmente construtiva, né? E aí você tem então a amplitude de 2A. A interferência destrutiva novamente, porque agora você tem os nós, né? Quer dizer, as amplitudes máximas da onda incidente com as amplitudes mínimas da onda refletida, então interferência destrutiva, interferência construtiva, destrutiva, construtiva, e aí a gente finaliza, né, depois dessa última aqui, essa visualização a cada 1/4 de comprimento de onda. E aí, para ficar mais fácil de visualizar, vou colocar aqui no vídeo, tá? Então, ela vai avançando a onda incidente, aqui ela começa a se refletir, e aí a gente passa a ver a onda refletida. E a construção, a onda resultante, né? Então, veja como ela tem esse comportamento, né? De ir a amplitude máxima, zerar, e depois ir a amplitude máxima novamente. Então, esse comportamento aqui, quando você já tem a onda incidente e a onda refletida interagindo, é o que gera a onda estacionária, porque ela é chamada estacionária porque depois que ela se estabelece, parece que ela não tem velocidade de propagação, né? Que ela fica só na mesma região. E aí a gente percebe, vou botar isso no outro slide que dá para ver melhor, que existem regiões dessa onda estacionária que sempre vão ter a amplitude nula, que são a região chamada nó, ou os nós, né, da onda estacionária,
E tem regiões que vão oscilar entre amplitude mínima e amplitude máxima, né? Passando também pela amplitude nula. Essas regiões onde vai haver essa oscilação aqui, que é sempre a mesma região, né? São chamados os antinós ou os ventres, certo? Então, só esclarecendo aqui, essa é uma situação da onda, né? E depois que ela oscila, ela vai para essa outra situação aqui. Muito bem. Então, entendido isso aqui sobre as ondas estacionárias, a gente pode só relembrar, na aula passada nós fizemos esse cálculo aqui, né? De duas ondas sinoidais transversais que se deslocam por uma corda e são idênticas, a não ser pelas velocidades opostas. Então, lá na aula passada a gente mostrou que nessa situação a equação da onda resultante dessa interação é dada por 2A seno de kx e cosseno de ômega t. E é justamente a situação que a gente tem aqui na onda estacionária. São duas ondas, a onda incidente, que se reflete num ponto fixo e começa a interagir com essa onda refletida. Então, a onda incidente pode ser essa y1, né, com velocidade positiva, né, se propagando no sentido positivo do eixo x, e ela começa a interagir, a se superpor à sua própria onda refletida, que viaja, né, no sentido oposto, com velocidade negativa, né? Então é a onda regressiva. Então, pelo princípio da superposição, que a gente viu na aula passada, essa onda resultante, a onda estacionária, obedece a essa equação de onda aqui, como nós demonstramos lá na aula anterior. Então, essa equação aqui, ela vai ser bastante usada por nós aqui nas equações estacionárias aqui dessa aula de hoje. Beleza, então, só lembrando a situação, né? A onda estacionária ela vai ter a parte dos nós e dos ventres, e a equação dessa onda estacionária ela é dessa forma aqui. 2A, lembrando que esse A são as amplitudes das ondas que geram a estacionária, o kx e o ômega t vão ser os mesmos para a onda incidente, para a onda refletida, né? O ômega t, no caso, ele vai ser negativo, por isso agora ele está no cosseno, como a gente fez na demonstração, mas os comprimentos de onda vão ser, as frequências vão ser todas iguais. Então, o que vai diferir entre elas, basicamente, é a amplitude. E aí, a gente pode, então, analisar esses nós aqui, região onde a amplitude é sempre zero, na onda estacionária, a partir dessa equação aqui. Então, para algumas distâncias x, né, a amplitude será nula. Os nós vão ser sempre nulos, né? Então, isso aqui quer dizer o quê? Que essa amplitude da onda estacionária, ela vai ser sempre zero, tá? Só lembrando, né, que a amplitude da onda estacionária é essa parte aqui, né? Pelo menos em relação à posição, né, desses nós. Então, essa aqui vai ser a amplitude da onda estacionária. Então, isso quer dizer que o 2A seno do kx, ele vai ser a zero. Muito bem, agora, se isso aqui é a amplitude das ondas que geram a onda estacionária, essa amplitude ela não pode ser nula, né? Pelo menos não em toda a sua totalidade. Então, esse aqui não vai ser nulo. Então, se todo esse termo aqui está sendo nulo, né, mas esse termo aqui não é nulo, se esse aqui não é nulo, o 2 vezes ele também não vai ser nulo, então isso quer dizer que a única coisa que pode ser nula nesse termo aí é o seno do kx. Esse vai ser o termo que pode se anular. E a gente vê que na própria expressão do seno ele vai anular em alguns pontos, né? Então, não tem como... esse que tem que ser o termo que pode se anular ao longo da propagação da onda. Agora, para o seno de alguma coisa ser nula, né, isso quer dizer, então, que o kx ele tem que ser ângulos do tipo zero, né? O seno de zero é zero.
ou o ângulo do tipo π, né, que o seno de π é zero também, ou 2π, e assim por diante. Lembrando do ciclo trigonométrico. Eu vou tentar desenhar bem aqui. O ciclo trigonométrico está aqui, né? Então, bora botar aqui. Zero, né? Π sobre 2, e o π, o 3π sobre 2, e aqui o 2π ou o zero, né? Então, o seno ele é medido aqui nesse eixo, né? O eixo Y, e aqui no eixo X. Então, quando eu estou com o ângulo zero aqui, né? O seno dele vai ser zero. Aí, se eu tiver com o ângulo de π sobre 2, aí o seno dele vai ser 1 aqui em cima, certo? E aí, novamente, no π, o seno dele vai ser zero. No ângulo 3π sobre 2, aí o seno vai ser menos 1. E no ângulo 2π, novamente, o seno dele vai ser zero. Então, ângulos como 0, π, 2π, esses vão zerar o seno. Então, o seno vai ser zero. Então, uma forma de descrever isso aqui é o kx sendo igual a n vezes i. E aí o n pode assumir os valores 0, 1, 2 e assim por diante. Por quê? Quando o n for 0, 0 vezes π, então eu vou ter o ângulo 0. Quando o n for igual a 1, 1 vezes π é o próprio π. Então eu vou ter o ângulo π. Quando o n for 2, então 2π, ângulo 2π e assim por diante. Vou botar aqui uma reticênciazinha aqui, tá? Aí, então, essa expressão kxn vezes π, ela vai me dar esses ângulos aqui nos quais o seno é zero. Muito bem, agora lembrando lá das primeiras aulas, né, o número de onda, na equação de onda, ele foi definido como sendo 2π sobre o comprimento de onda. Vocês lembram lá da primeira aula? O K vai ser o 2π sobre lambda. Então, eu posso usar essa expressão do K aqui, 2π sobre lambda, mas eu já vou isolar o x porque eu quero saber em que distâncias, né, essa amplitude vai ser sempre nula. Então, eu já vou isolando o x aqui e usando o 2π sobre lambda no lugar do K. Então, eu vou ter aqui o x, né? Aqui eu teria o 2π sobre lambda. Então, n, né? O n já estava lá do outro lado. O π também já estava do outro lado. E aqui eu tenho 2π, né, sobre lambda. Então, o lambda vai vir aqui para cima. E o 2π vai ficar aqui embaixo. 2π. O π saiu meio torto aí, mas dá para ver. E aí eu tenho, então, π no numerador e no denominador. Então, eu posso cancelar esses π's aqui. E aí, fazendo essa manipulação, eu tenho que as posições x, nos quais a amplitude vai ser sempre nula, ou seja, os nós, eles vão ser o n igual, né, ao n que sobrou e o lambda sobre 2, que estava aqui. Lembrando que esse n ele vai assumir os valores 0, né, 1, 2 e assim por diante. Então, essa expressão aqui vai me dizer onde estão os nós da onda estacionária. Lembrando que, mesmo com o passar do tempo, esses pontos de nós eles sempre vão ter amplitude nula, né? Não vai ter deslocamento vertical nesses pontos aqui da onda estacionária. Então, por isso que é mais importante conhecer a posição desses pontos e não leva tanto em consideração o termo do tempo, né? Aí, em outras posições, né? Aí isso vai levar em consideração o tempo. Em outras posições, essa amplitude vai ser ou máxima ou mínima. Isso, então, com a oscilação do cosseno,
ele vai me dizer quando, né? Quando, o tempo, que essa oscilação vai ser máxima ou vai ser mínima. Mas, do ponto de vista da posição, então, novamente, esse termo aqui vai me dizer onde vão ser essas regiões que vão oscilar entre a amplitude máxima e a amplitude mínima. Então, para essa parte aqui, a gente pode entender aqui como a amplitude máxima, né? A amplitude da onda resultante, ela vai ser mais ou menos 2 vezes a amplitude da onda incidente e da onda refletida. Mas lembrando, né, que esse termo aqui, ele vai ser dado, né? Eu vou só inverter. Mais ou menos 2A, ele vai ser o 2A seno do Kx. Eu tenho 2A multiplicando todos os termos do lado esquerdo e do lado direito, então eu posso cancelar esse 2A aqui, mas aqui não vai ficar zero, tá, pessoal? Vai ficar 1, porque o 2A dividido por 2A é igual a 1. Eu vou inverter novamente, isso vai me dizer, então, que o seno do Kx vai ser igual a mais ou menos 1. Então, voltando para cá para o ciclo trigonométrico. Em que ângulos, né, que eu vou ter seno de 1 ou seno de menos 1? Então, eu sei que no 0 e no 2π o seno é 0. Mas aqui no π sobre 2, o seno é mais 1. Depois fica 0 e no 3π sobre 2, menos 1. Eu vou ter essa alternância aqui, mais 1, menos 1, mais 1, menos 1. Então, π sobre 2 mais 1, 3π sobre 2 menos 1, 5π sobre 2 mais 1 e assim por diante. Então, para que esse seno de Kx seja igual a mais ou menos 1, o próprio Kx, o ângulo, vai ter que ser ou π sobre 2 ou 3π sobre 2 ou 5π sobre 2 e assim sucessivamente. E aí eu posso escrever isso aqui numa expressão. Eu posso dizer aqui, Kx, ele vai ser igual a n mais meio de π sobre 2, com o n variando de 0 até infinito. 0, 1, 2 e assim por diante. Olha só, quando n for 0, eu vou ter 0 mais meio. 0 mais meio, ele vai ser o próprio meio. Aqui eu cometi um pequeno equívoco, deixa eu apagar. Não vai ser o π sobre 2, tá, gente? É só o π aqui fora. Então, novamente, quando o n for 0, aí eu vou ter só o meio, aí eu vou ter o π sobre 2. Meio vezes π é o π sobre 2. Quando n for 1, eu vou ter 1 mais meio. O 1 é 2 sobre 2. 2 sobre 2 mais 1 sobre 2, 3 sobre 2. Então, 3π sobre 2. Aí n igual a 3, n igual a 2, né? Na verdade, eu vou ter 2 mais meio. 2 é o 4 sobre 2. 4 sobre 2 mais 1 sobre 2, 5 sobre 2. E assim sucessivamente. Agora, então, eu vou isolar aqui o x, né, que é o que nos interessa, é a posição nos quais a gente vai ter essa amplitude máxima, né? Isolando o x aqui, eu vou ter, então, n, vou aumentar esse parênteses aqui, mais meio de π, agora sobre o k. Novamente, lá o k, a definição dele é 2π sobre lambda. Então, isso aqui vai ser n mais meio de lambda π, estou invertendo o k, né, sobre 2π. E aí, π no numerador, π no denominador, eles vão ser cancelados para 1.
Aí, com essa última manipulação, eu tenho que o meu x, a posição onde as amplitudes vão ser máximas, vai ser o n mais meio do lambda sobre 2, com esse n variando de 0 até infinito. Então, quando n for 1, quando n for 0, eu vou ter 1/4 do comprimento de onda, né? Então, olha só aqui no gráfico. O cursor 0, que é meio comprimento de onda. Então, a posição em que as amplitudes podem ser máxima é 1/4 de comprimento de onda. E aí, com n igual a 0 aqui, eu vou ter meio... n igual a 1, eu vou ter meio comprimento de onda. Então, meio comprimento de onda, 1 nó. E aí, n igual a 1 aqui, eu vou ter... Desculpa, aqui N0 já foi, né? N1, aí eu vou ter 1 aqui, que é o 2 sobre 2, 3 sobre 2, 2 sobre 2, 3 sobre 2, 3 sobre 4. Então, 3/4, né? Então, 1/4, 2/4, 3/4. É uma região de antinó, ou ventre, né? Que fica oscilando entre mínimo de amplitude e máximo de amplitude. E assim por diante. Então, tenho expressão para calcular a posição dos nós e uma expressão para calcular a posição dos antinós. Beleza, gente? Vamos então adiante. E aí tem um exercíciozinho aqui, né? Em uma corda presa nas duas extremidades, uma onda incidente desloca-se pela corda no sentido menos x, com velocidade de 143 metros por segundo, amplitude de 0,750 milímetros e frequência de 440 Hz. A superposição dessa onda com a onda refletida cria uma onda estacionária. Muito bem. Aí na letra A, encontre a equação da onda estacionária. Então, a gente já sabe que é criada uma onda estacionária, a gente pode utilizar a expressão dela direto, né? Então, a onda estacionária, a gente pode já não utilizar mais esse identificador de que é a onda resultante. Já é uma onda estacionária. Então, ela vai ser 2A, que é a amplitude das ondas que estão gerando, né? Seno de Kx, cosseno de ômega-t. Então, a gente precisa conhecer o A, que o problema já nos dá aqui, os 750 milímetros, que, na verdade, vou logo converter para metro aqui, né? Então, 0,75 vezes 10 a menos 3 metros, tá? Convertendo de milímetro para metro, né? O K, ele não é dado diretamente no problema, mas a gente tem como calcular, uma vez que a gente sabe que o K é o 2π sobre o lambda, né? Tem o lambda? Não, não tem o lambda. Mas eu sei, né, que a velocidade da onda é o lambda, o comprimento de onda, vezes a frequência. E agora eu sei a velocidade da onda e eu sei a frequência. Então, dessa aqui a gente vai ter que o lambda é igual ao V sobre o F. Tá? Então, teve o lambda, o F passou dividindo. Então, essa velocidade é de 143 dividido pela frequência, né? 440 Hz. Ó, Hz é 1 sobre segundo, velocidade está em metros por segundo, então eu já converti a amplitude para metros, então não vou ter problema com unidade. E aí daqui eu tenho que esse lambda ele vai ser 143 dividido por 443, eu já fiz aqui do lado, dá 0,325. 0,325 metros, tá?
Então, agora esse meu K, ele vai ser o 2 vezes π, que é o 6,28, dividido por 0,325. Tá? Então, meu K, ele vai dar, já fiz aqui do lado também, 19,3. 19,3. Saindo uns rabiscos a mais aí, mas não tem, dá para ler, né? Então, esse aqui é o valor do meu K que eu já vou usar aqui dentro, tá? Mas eu também preciso do ômega, né? Da frequência angular. Eu também, né, sei lá da minha definição da função de onda que o ômega é o 2π sobre o período. E, por sua vez, o período é o inverso da frequência. Então, esse meu ômega é o 2πf, tá? Então, eu vou colocar aqui embaixo 6,28, que é o 2π, vezes a frequência de 440 Hz. Então, esse meu ômega vai dar essa multiplicação aí, que eu já fiz aqui do lado, dá 2,763. Tá? Radianos por segundo. Beleza. Já tenho K, já tenho ômega, então já posso trazer para cá. A amplitude aqui, ela deu 0,75 vezes 10 a menos 3. 0,75 vezes 2, 1,5. Vezes 10 a menos 3. Aí aqui eu vou ter o seno do K, 19,3x. E o cosseno do ômega, será que vai dar aqui? 2,766. Opa, falhou aqui. 2,763. T. Bom, só para ficar bem visível, eu vou escrever aqui embaixo, tá? A gente só repetindo. Então, a função dessa onda estacionária vai ser 1,5 vezes 10 a menos 3. Então, 3, tá? Estou dando umas falhas aí, mas é normal. Seno 19,3x, cosseno de 2,763t. Pronto, agora sim. Então, essa aqui é a resposta da nossa letra A. Encontre a equação da onda estacionária. Deixa eu ajeitar esse 3 aqui, que está meio feio, né? Vou só deixar tudo bem visível aqui para... Pronto, agora melhorou. A letra B, ela não é tão complicada assim. A letra B é mais simples. O problema quer, né, que a gente localize os pontos da corda que não se movem. Vocês lembram, né? Os pontos da corda que não se movem são os nós da corda. E nós temos uma expressão para encontrar esses pontos. Os pontos dos nós, né, ele é dado pela expressão n lambda sobre 2, certo? E esse n variando, né, de 0 até o infinito, tá? Então, né, como o n ele vai ser um conjunto de valores, então eu vou precisar, né, fazer o cálculo desse conjunto de valores, ou seja, eu vou ter um conjunto de pontos sobre o lambda, que é 0,325, 0,325 dividido por 2. Então, isso aqui vai ser esse n vezes o 0, quanto dessa divisão? Dá 16,25. Tá? Então, isso quer dizer que esses meus pontos onde vão ocorrer nós é um conjunto. Vamos fazer para o zero, né? N igual a zero. N igual a zero, essa multiplicação aqui dá zero. Então, lá no eixo, né? Aqui o eixo. Esse aqui é o x, esse aqui é o y. Essa onda está se propagando assim, né? Ela vai refletir em algum ponto e depois ela vai
interagir com ela mesma. Ficou feio, mas vocês entenderam. Então, bem aqui no ponto x igual a zero, esse ponto aqui, x igual a zero, a gente tem um nó. Beleza. Agora vamos para o outro ponto, quando o n é igual a 1. No n igual a 1, eu vou ter esse próprio valor aqui. Vou botar um ponto e vírgula e vou botar 0,1625. Então, esse segundo ponto aqui, né, o segundo nó vai ser o x igual a 0,1625. Para n igual a 2, aí eu vou ter duas vezes esse valor, que é esse valor aqui. Vou botar ponto e vírgula, 0,325. E assim por diante, né? Bora fazer para o n igual a 3, né? Aqui é o 0, aqui é o 1, aqui é o 2. Para o n igual a 3, vou ter 3 vezes esse valor aqui. Então, 0,4875. E assim por diante. Então, esse conjunto aí, essa corda foi infinita, né? Você pode ter n nós aí nessa corda. Muito bem. A letra C a gente vai fazer no outro slide, que é encontrar a amplitude dos pontos de oscilação máxima. Bom, agora na letra C, ele quer que encontre a amplitude dos pontos de oscilação máxima, né? Então, letra C, vou colocar aqui em cima, né? Ele quer saber essa amplitude da onda estacionária, né? E aí, lá pela expressão da onda, a gente sabe que o termo da amplitude é 2A seno de kx, né? Então, vamos colocar aqui, né? Essa amplitude máxima da onda estacionária vai ser o 2A. Estou colocando a linha aqui para não confundir. Essa é a amplitude da onda estacionária e essa é a amplitude das ondas geradoras, a incidente e a refletida. 2A seno de kx. No entanto, né, para eu conseguir, esse A eu conheço, né, o problema nos dá, que é o 0,75 vezes 10 a menos 3. Vamos colocar logo aqui para lembrar. Né? O A é o 0,75 vezes 10 a menos 3. Tá? Mas para eu calcular esse A, o K eu também já sei, né? Deixa eu colocar para cá também. Relembrando, K deu 19,3, tá? 19,3. Excelente. Agora, para eu calcular, eu preciso desse x. Como eu sei que é o ponto de amplitude máxima, então eu posso usar a expressão do x lá dos ventres, né, dos antinós que a gente calculou lá há 2 slides atrás. Então, vocês lembram, né? O x do antinó, ele é n mais meio do lambda sobre 2. Lembram lá? N mais meio de lambda sobre 2, com o n variando de 0, aqui é um igual, tá? 0, 1, 2 e assim por diante. Agora presta atenção, ele não quer que eu calcule a amplitude de todos os antinós, até porque essa amplitude dos antinós vai ser sempre a mesma, né? Só relembrando aqui, nossa onda, né? Ela vai ser sempre a mesma amplitude positiva ou negativa. O desenho está muito ruim, mas ela vai ser sempre a mesma amplitude. Então, eu posso pegar, né, só o primeiro antinó aqui, só o primeiro ventre, só esse primeiro x, para calcular quanto dá essa amplitude. Que vai ser esse valor aqui. Então, nesse caso, eu vou pegar o mais fácil, vou pegar o n igual a zero. Né? Com n igual a zero, isso aqui vai ser zero, então eu vou ter só essa multiplicação aqui. Meio vezes lambda sobre 2. Então, esse x aqui, ele vai ser o lambda sobre 4. 1/4 do comprimento de onda. Nós temos o lambda lá também, que nós calculamos, o nosso lambda está bem aqui, ó, 0,325 metros. Então, isso aqui vai ser o 0,325
dividido por 4. Então, esse x ele vai dar, eu já calculei aqui do lado, 0,0815. Temos aí nossa posição, né, aqui para o primeiro antinó. É o que importa para a gente. Então, agora eu posso substituir esses valores aqui na minha expressão da amplitude da onda estacionária. Com essa amplitude da onda estacionária, vai ser 2 vezes o A, ou seja, 2 vezes o 0,75, então 1,5 vezes 10 a menos 3, certo? E o seno, agora, de toda essa multiplicação. O K, que é o 19,3, vezes o X, que é o 0,0815. 0,0815. Botei espremidinho aí, mas dá para ver. Então, essa multiplicação aqui, só do argumento do seno, ela dá 1,57295. E o seno desse cara, desse 1,57295, ele vai dar 0,9999 e assim por diante. Ou seja, dá aproximadamente 1. Então, olha que legal. Essa amplitude máxima da onda vai ser 1,5 vezes 10 a menos 3 vezes 1. Ou seja, ela é a própria amplitude máxima da onda, né? Da onda estacionária. 1,5 milímetros. O que era esperado, né? Se é um ponto de antinó, se é um ponto de ventre, essa amplitude aqui, ela vai ser o dobro, né, das amplitudes das ondas que estão gerando, como a gente viu aqui naquela animaçãozinha, né, que foi quadro a quadro. Então, era bem esperado. Se esse x não fosse um x de antinó, um x de ventre, aí essa amplitude seria menor do que o dobro das amplitudes das ondas que geraram essa onda estacionária. Então, é um resultado esperado, mas a gente está mostrando aqui na matemática como ele faz sentido mesmo. Beleza. Aí, um último tópico, que é o tópico da ressonância, que são os modos de vibração de uma onda estacionária. Então, se a corda for fixada nas duas extremidades, para certas frequências de oscilação, né, das ondas senoidais produzidas, as ondas refletidas interferem continuamente até produzir uma onda estacionária com nós e antinós. E essas frequências são as frequências de ressonância. Então, você só gera uma onda estacionária se essas ondas que resultam ondas estacionárias estão em certas frequências. Então, o primeiro modo de vibração ele é o modo mais simples. Ele tem apenas um antinó e tem dois nós. Então, a corda oscila, né, por meio comprimento de onda. Então, a onda incidente vai, né, aí ela já reflete e aí ela fica nesse tipo de oscilação mais fundamental da onda estacionária. Já o segundo modo de vibração, né, então você já tem um comprimento de onda completo, né? Então a onda estacionária ela vai oscilar já mostrando pelo menos um comprimento de onda completo, certo? E o terceiro modo de vibração, ele vai ter um comprimento de onda e meio, né, de oscilação. Então notem como a frequência, né, de oscilação vai ficando maior, né, à medida que o comprimento de onda diminui. Então aqui você tem meio comprimento de onda, né? Então, a frequência é menor. Aqui você tem um comprimento de onda inteiro, a frequência passa a ser maior. E aqui você tem um comprimento e meio e a frequência é maior ainda. Certo? Muito bem. Agora, como é que a gente pode ver isso, né, na matemática? Então, a gente está percebendo aqui dessa relação que esse comprimento da corda ele vai estar relacionado com o comprimento de onda, né, a partir de uma certa quantidade de inteiros, né? Esse n ele vai, por exemplo, oscilar não mais de zero, porque se for zero, você não tem, né, nenhuma oscilação aí, você não tem comprimentos de ondas.
Então, ele vai começar a partir do 1. Você tem o 1, tem o 2, o 3 e assim por diante. Então, quando esse N for 1, você vai ter o primeiro modo de vibração dessa corda, que é esse modo mais simples aqui. Tá? Quando o N for 2, você tem esse segundo modo de vibração, que é um modo de vibração que já exibe um comprimento de onda completo. E o N igual a 3, você vai ter esse outro modo de vibração aqui. Certo? Agora, lembrando, né, a gente pode reescrever essa equação, mas agora olhando para os comprimentos de onda. Então, olhando para os comprimentos de onda, a gente vai ter 2L sobre N. Tá? Agora, a gente pode, né, pensar, na verdade, em vez de comprimentos de onda, a gente pode pensar nessas frequências que geram esses modos de vibração. Então, para isso, a gente vai escrever o lambda, né, a partir, na verdade, isso aqui é igual, tá? A partir da sua expressão de velocidade e frequência. Então, fazendo essa substituição aqui, eu vou ter V sobre F igual a 2L. 2L sobre N. E aí, como eu quero ver que frequências são essas que geram esses modos de vibração, então essas frequências vão ser... o F vai passar para cá, então N, a velocidade, né? N passou para cá, está multiplicando a velocidade, sobre 2 vezes o R. NV sobre 2L. E, novamente, né, o V variando, o N variando de 1 até infinito. Tá? Agora, olha só, então, essa aqui vai ser as frequências de ressonância. Então, as frequências em que vai ocorrer esse efeito de ressonância. Esse aqui vai ser o número de vibração, ou o número do harmônico, desculpa, ou o modo de vibração. E aqui nós temos, né, a velocidade da onda sobre 2 vezes o comprimento da corda na qual ela está se propagando. E esse aqui, só esse quociente, vai ser o modo fundamental ou o primeiro harmônico. Ou o primeiro harmônico. No caso do NC igual a 1. Então, essa equação aqui, F igual a N sobre NV2L, é a equação que nos dá a frequência de ressonância de uma certa onda em uma certa corda. Muito bem, então vamos fazer aqui um último exercício para terminar essa aula de hoje. Então, a figura abaixo mostra a oscilação ressonante de uma corda de massa M de 0,025 kg e comprimento de 0,8 metros, sob uma tensão de 325 newtons. Aí a letra A, ele pergunta qual o número harmônico. Então, como a gente tem aí a visualização da onda, né, da onda estacionária, para a gente ter o número do harmônico, é só a gente contar quantas metades de comprimento de onda a gente tem. Né? No caso, olha só aqui. No primeiro modo, né, o primeiro harmônico, a gente tem uma metade de comprimento de onda. No primeiro harmônico, N igual a 1. No segundo harmônico, no segundo modo, a gente tem duas metades de comprimento de onda. Então, N igual a 2. No terceiro modo, o terceiro harmônico, nós temos três metades de comprimento de onda. Né? Uma, duas, três. Então, N igual a 3. Nesse caso aqui, quantas metades a gente tem? Vamos contar aqui. Ó. Primeira metade, segunda metade, terceira metade, quarta metade. Então, nesse caso, o nosso N é igual a 4. É o quarto harmônico, certo? Na letra B, ele está perguntando qual é o comprimento de onda
das ondas transversais responsáveis, as ondas geradoras, que geraram essa onda estacionária. Então, qual é esse comprimento de onda? Bom, a gente sabe lá, né, que o comprimento de onda da onda estacionária é o mesmo comprimento de onda das ondas geradoras, né, das ondas que originaram essa onda estacionária. O que muda entre elas, basicamente, é a amplitude. Então, eu posso, né, calcular esse comprimento de onda das ondas geradoras a partir do comprimento de onda da própria onda estacionária. E a gente viu aqui no slide anterior, esse comprimento de onda ele é dado por 2L vezes o número harmônico, o modo que está vibrando. Então, o lambda vai ser 2L sobre N. Né? Lembrando que o L está aqui em cima, é 0,8, então 2 vezes ele é 1,6, dividido por 4. Então, esse comprimento de onda vai ser igual a 0,4 metros. É o 16 dividido por 4, né? Por 4, mas com uma casinha decimal. Tá? Então, temos aí comprimento de onda dessas ondas transversais. Já a letra C, ela pergunta qual é a frequência das ondas transversais. Também, né, a gente sabe, né, que essa frequência ela vai ser a mesma. Né? O comprimento de onda é o mesmo e a frequência vai ser a mesma também das ondas geradoras e da onda estacionária. Então, eu posso calcular a frequência das ondas transversais, das ondas geradoras, a partir da frequência da onda estacionária. A gente viu lá que é NV sobre 2R. Tá? O V eu tenho aqui no problema, né? Na verdade, o V eu não tenho no problema, eu tenho o L no problema. E como é que eu faço com esse V? Eu sei, né, que a velocidade de uma onda numa corda, lá da aula sobre velocidade de onda na corda, é a raiz quadrada da tensão sobre o quê? Quem lembra? Sobre a densidade linear dessa corda. Olha aí, a tensão eu tenho. A densidade linear, como é que eu posso calcular? Ela vai ser a massa da corda dividido pelo comprimento da corda. E olha que legal. Eu tenho a massa da corda, eu vou colocar aqui como 2,5 vezes 10A, bora ver? 1, 2, 3. 10 a menos 3 sobre a tensão, né? Que é, comprimento, né? Que é 0,8. Não vou colocar em potência de 10. Então, essa continha aí vai dar 3,125 vezes 10 a menos 3. Então, essa aqui é a minha densidade linear. Tá? A tensão eu tenho aqui em cima. Então, essa velocidade vai ser a raiz quadrada da tensão, 325, dividido pela densidade linear. Eu vou escrever a densidade linear agora como o índice 10 a menos 4. Então, essa vírgula vai passar para cá. Vai ficar 31,25 vezes 10 a menos 4. Porque com 10 a menos 4 fica mais fácil de lidar com a raiz quadrada. Tá? Então, aqui é 10 a menos 4. Então, essa continha aqui, o 10 a menos 4 vai passar para o numerador, né? Ele está aqui no denominador, passar como 10 a quarta, ele vai sair como 10 ao quadrado. E esses carinhas aqui, 325 dividido por 31,25 vai dar 10,4. Então, essa velocidade, vou colocar bem aqui, ela vai ser igual a 3,22 vezes 10 ao quadrado. Tá? Então, agora eu tenho aqui a velocidade e o comprimento da corda está lá no problema. Então, essa frequência ela vai ser igual ao modo de vibração que nós vimos lá na letra A, vezes a velocidade, 3,22 vezes 10 ao quadrado, dividido por 2 vezes o comprimento, né? Que é 1,6. 1,6. Então, aqui,
eu vou ter 0,4 aqui embaixo, e fazendo todas essas divisões aqui bonitinho, eu vou ter que essa frequência vai ser de 805 Hz. Muito bem. Então, temos aí essa frequência de vibração para esse modo harmônico aí, do quarto harmônico. Então, se fosse outro modo de vibração, né, com o mesmo L, né, a gente ia ter outra frequência de vibração aí. Então, gente, basicamente era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Com essa aula, a gente finaliza esse curso de ondas, né, da parte ondulatória. Lembrando que nós demos ênfase às ondas transversais, mas as ondas longitudinais elas não são muito diferentes, elas têm seu caráter oscilatório, as equações são até relativamente parecidas. Então, espero que tenha sido bom para vocês esse curso, que tenha sido proveitoso, e vamos deixar de travanca e vamos estudar. Até logo, gente.